E Thaís, a gente já sabe quando essa CPI vai ser instalada? Seria essa semana, talvez na quinta-feira, depois do feriado de quarta? A gente já pode bater o martelo quanto a isso? Boa noite, Márcio, Roberta e Yuri também. Ainda não, Márcio, havia uma expectativa de que, de fato, a CPI fosse instalada na próxima quinta-feira, mas já há uma indicação aqui no Senado Federal, uma apuração que eu fiz com a nossa colega Renata Agostini, de que a instalação só deve ficar para a próxima terça-feira. E qual seria o motivo disso, Márcio? Também está por trás desse adiamento, segundo a gente conseguiu apurar, o fato de alguns senadores ainda estarem naquele período de janela imunológica por conta da segunda dose da vacina. Muitos integrantes da CPI já tomaram a segunda dose e estão esperando. Isso tudo por quê? Porque eles precisam estar em Brasília. Os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito precisam vir à capital federal para que, de fato, a CPI seja instalada. Então, a tendência é que fique para terça-feira. E mais uma informação também, Márcio. Em relação ao plano de trabalho, amanhã, na quarta-feira, a expectativa é de que haja uma reunião, ainda que por videoconferência, para se tratar sobre esse plano, para ver se serão incluídas mais pessoas, se exclui alguém ou não. Então, há ainda um debate sobre a preparação desse plano, Márcio, Roberta. Pois é, dentro desse plano de trabalho, a gente preparou uma ilustração mostrando alguns nomes que podem vir a ser convocados pela CPI da Covid no Senado. Veja só. O atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e os ex-ministros Eduardo Pazuello, Nelson Teich e Luiz Henrique Mandetta devem ser ouvidos. Os senadores querem chamar também o ex-chefe da Secretaria de Comunicação, Fábio Weingarten, para falar sobre as propagandas realizadas pelo governo. A CPI também quer ouvir o ex-ministro Ernesto Araújo sobre a ação do Itamaraty para conseguir vacinas e insumos no exterior. Ainda sobre a vacinação e negociações de doses, a comissão quer ouvir representantes de laboratórios brasileiros como Fiocruz e Butantan e também das farmacêuticas internacionais responsáveis pelos imunizantes Pfizer, AstraZeneca, Sputnik e Janssen. Com relação ao colapso em Manaus, além do ex-ministro Pazuello, o prefeito da capital amazonense, Davi Almeida, deve ser ouvido. A comissão quer falar também com o ex-comandante do Exército, Edson Pujol, sobre a produção e aquisição de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Na área econômica, o ministro Paulo Guedes e seus secretários devem ser chamados para explicar, entre outros pontos, as medidas para diminuir os impactos da pandemia, como o auxílio emergencial.